sobre o livro de Daniel, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 7. Eu quero que você acompanhe, a leitura da palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 7. Eu vou ler apenas um versículo nesse momento. Nesta noite nós queremos falar sobre aqui terminou o assunto. E o versículo que eu quero ler é o versículo 28 do capítulo 7. Daniel 7, 28 diz assim: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Amém. Vamos orar novamente. Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe agora que estaremos meditando sobre a Tua palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã que saiu da sua casa, poderia ter ficado no conforto do seu lar, mas veio, Senhor, prestar o seu culto a Ti, no mais profundo do seu coração. Que o Senhor abençoe a cada um e cada uma que está aqui nesta noite. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós continuamos pedindo orações pela irmã Neuza, que está na UTI, teve que fazer uma traqueostomia, vai começar a fazer químio. Então pedimos que os irmãos estejam apoiando a irmã Neuci, sua família, estejam em oração por ela, pedindo que Deus abençoe. Também quero agradecer ao irmão Paulo, que na segunda-feira foi lá em casa, levou uma feira lá para mim, com várias beterraba e outras coisas lá. Deu para fazer bastante sopa, viu, irmão? Obrigado. Deus abençoe sua vida também. Foi muito especial, ele foi lá. Tudo bem. Nós estamos falando sobre Daniel e nesta noite, capítulo 7, eu preciso dizer algumas coisas importantes. Primeiro, no capítulo de 1 a 6, nós temos uma parte do livro de Daniel que a gente pode chamar assim de histórica. É uma parte onde nós acompanhamos a história de Daniel, aquilo que passou com ele, com seus amigos. Mas agora no capítulo 7 e seguintes, nós vamos ver uma parte do livro que a gente chama de profética, uma parte profética, e vamos falar sobre coisas que ainda vão acontecer. E essa parte do capítulo 7 até o 12, eles não acompanham a cronologia. O que nós vamos ver hoje aqui está num momento onde Daniel ainda não tinha ido para a cova, ele ainda não tinha conhecido o rei Dario, não está em ordem cronológica. Por isso, nós vamos voltar aqui antes daquela história que nós estudamos, de que Deus escreveu as palavras Mene, Mene, Tekel, Ufarsin na parede. Isso aqui ainda não aconteceu seguindo uma ordem cronológica. Por isso, não estranhem que o capítulo 7 vai começar no primeiro ano do rei Belsazar, rei da Babilônia, porque nós estamos voltando no tempo, vamos dizer assim. Mas aprove ao Espírito Santo a organizar o livro de Daniel desta forma, histórica e profética. Por isso nós vamos seguir a mesma toada assim, do Espírito Santo aqui, para nós estarmos estudando. Eu quero também dizer que Daniel, ele aproximadamente aqui estava, nesse capítulo 7, estava há 55 anos já morando na Babilônia, bastante inteirado dos assuntos da língua, da sua profissão, seu trabalho, mas sempre foi um homem agora fiel a Deus, e isso serve de lição para nós. Eu quero dizer também, antes de entrarmos no assunto, que a princípio Deus, ele revelou coisas que iam acontecer aos reis que passaram pela vida de Daniel. Mas, a partir desse versículo 1 do capítulo 7, nós vamos observar que Deus vai falar diretamente com Daniel, com visões e sonhos da noite. Existe alguns termos aqui, e eu recebi algumas perguntas, até que ponto nós, os crentes, podemos confiar em sonhos e visões.
E a primeira coisa que eu quero responder é esta pergunta. Você vai observar que naquele texto onde existe a estátua, que Nabucodonosor viu aquela estátua com cabeça de ouro e tinha uma parte de bronze, de prata, de bronze, de ferro, de barro, esse momento aqui da visão de Daniel é muito semelhante àquela visão do rei. Ou seja, quando um crente ele sonha ou ele tem uma visão, esse sonho, essa visão, ela precisa ser passado pelo filtro da Bíblia. Não é qualquer coisa que você sonhe, qualquer assunto que nós devemos nos guiar por isso. Eu tenho inclusive ensinado isso na classe de batismo. O que nos norteia, queridos, é a palavra de Deus, não o sonho das pessoas, as visões que as pessoas têm. Apesar de que Deus pode falar com pessoas em sonhos e visões, eu não sou uma pessoa cessacionalista que entende que tudo cessou, que Deus não pode mais fazer milagres, que Deus não pode mais operar. Muito pelo contrário, o mesmo Deus continua fazendo coisas na sua igreja. Mas nós temos sempre que colocar todas essas coisas no crivo da palavra. Então, se alguém, a Bíblia diz, aparecer com outro evangelho que seja anátema, ou seja, que seja desprezado, nós filtramos todas as coisas pela palavra de Deus. Isso é uma coisa importante e norteadora. Então não existe nenhum dogma, nenhuma imposição, qualquer que seja, que possa ser colocada diante da igreja ou do crente, que esteja em desacordo com a palavra de Deus. E nós somos conhecidos por aqueles que estudam profundamente a palavra de Deus. Então o seu guia, o seu norte, o seu caminhar deve ser sempre pautado pela palavra de Deus. Você caminhará seguro, porque se você se fiar em sonhos e visões, você pode às vezes ser enganado, e nós não queremos isso. Agora, nessa noite vamos falar sim sobre um sonho e uma visão de Daniel, que ele estava na sua cama, e quando ele teve esse sonho, ele escreveu esse sonho que teve, e ele agora no capítulo 7, versículo 2, vai dizer o seguinte: falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Eu gostaria de pausar a leitura para que nós fôssemos, à medida que fôssemos lendo, fôssemos observando alguns detalhes. É difícil, irmãos, nós interpretarmos a palavra de Deus quando se trata de algo profético. Mas nós temos alguma liberdade de fazer isso, porque temos outros textos da palavra de Deus que trazem explicações. E o que nós vamos ver aqui é o paralelo bíblico com o livro de Daniel, é o livro de Apocalipse. Então nós estamos estudando aqui por tabela Apocalipse. Teve alguém que falou, pastor, quando é que a gente vai estudar Apocalipse? Hoje à noite. Nós vamos começar a estudar Apocalipse hoje à noite no livro de Daniel. Então você tem a oportunidade de ter a mente aí para pensar sobre o que vai acontecer. O que significaria esses 4 ventos? Esses 4 ventos significa algo impetuoso, algo que vem de todas as direções, porque os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, são ressaltados aqui, mas esse 4 ventos pode dizer assim, uma agitação em todas as direções. E esse grande mar, o mar é comparado à população da terra, como que a humanidade, todas as pessoas, elas são vistas como um grande mar. Então existia uma agitação na humanidade, vamos chamar assim esse versículo 2. E agora desta humanidade, dessas pessoas que somos nós, é a nossa história, é tanto a nossa história individual como a nossa história coletiva como humanidade. Ao versículo 3 vai dizer, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Ou seja, da humanidade, das pessoas, apareceram 4 líderes, 4 seres diferentes com características, pessoas que levantaram-se da humanidade para governar a humanidade, para ter alguma característica sobre a humanidade. Então, o primeiro líder, o primeiro grande líder que surgiu é como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então, o que seria esse ser?
Se você se lembra de quando nós estivemos falando aqui sobre Nabucodonosor, você se lembra que o símbolo, inclusive nas estátuas da Babilônia, isso não sou eu que estou dizendo, isso é um símbolo, inclusive secular, do grande rei chamado Nabucodonosor, era de um leão, ou de um grande animal, com um rosto humano e com as asas de águias. Então, a possibilidade de que esse ser, esse homem, seja o Nabucodonosor é grande na interpretação aqui. Mas vamos ver, continuem olhando. E eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta e devora muita carne. Esse urso é uma outra característica de um outro grande líder. Tem sido discutido quem seria esse líder. Na verdade, podemos dizer que foi o Império Medo-Persa. Aqui, os historiadores vão dizer que foi o rei Ciro. Rei Ciro, um grande também dominador sobre o mundo, que teria levantado com muita força e destruído, e grande destruição. Essa ideia das costelas na boca quer dizer uma pessoa destruidora, o urso com a sua força e matando e machucando pessoas. Essa seria a ideia aqui. O versículo 6 agora. Depois disso eu continuei olhando e vi aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui os historiadores, os estudiosos vão dizer que esse reino foi do reino de Alexandre o Grande, o reino grego. Então, por que um leopardo? Porque a conquista foi rápida do mundo, e esse reino se expandiu muito rapidamente, e quando ele foi dividido em 4 grandes partes. Por isso, então, se entende que seria esse o quarto, aliás, o terceiro animal. Mas não é um animal de fato, queridos, é uma ideia das características dessa liderança. Depois disso, o versículo 7, continue olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então vamos considerar esse animal. Alguns vão dizer que é o Império Romano, que não terminou, que se alastra até hoje, não foi destruída as estruturas. Tanto isso é verdade que, se os irmãos estudarem sobre legislação, nosso sistema legislativo, tanto da América Latina, América e alguns países como a Inglaterra, ele é um sistema copiado do Império Romano. Nós temos então, a ideia de Roma continua viva dentro da nossa sociedade, apesar de não termos um imperador, César, mas temos ainda essa ideia. Por exemplo, hoje se diz que os Estados Unidos são o império do mundo. O símbolo dos Estados Unidos é uma águia. É o mesmo símbolo que era o símbolo de Roma, da águia romana. Então, existe muita coisa que se perpetua. Eu não estou aqui afirmando isso, mas estou trazendo luz a isso para que você pense. E esse animal era muito forte, terrível, diferente dos outros, tinha dentes de ferro. Isso quer dizer que ele tinha muita força nas suas garras, nas suas presas, e poderia então destruir os seus inimigos. Esses 10 chifres, o que significariam? Muito bem, aqui nós temos uma ideia. Hoje vocês já ouviram falar de um grupo que se chama G12, já ouviram falar desse reino, desses países que se juntam? Muito bem, então nós temos hoje alguns países que se juntam para governar o mundo, e nós temos na Bíblia esse número 10. Por isso, provavelmente no dia que 2 países saírem desse, talvez G12, passe a ser G10, nós teríamos então começar o cumprimento dessa profecia que ainda há de ser. Nós temos aqui, porém, algumas informações adicionais. Versículo 8, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 outros chifres foram arrancados. Agora passa então a ser 8, né? Porque 1 sobre 3, então ficam 8.
E eis que esse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então aqui, meus irmãos, provavelmente está se referindo a um líder que vai surgir e vai destruir alguns países e vai tomar o lugar desses países no governo mundial. E esse país, ele vai ter voz ativa, vai falar, vai pensar. Quando nós falamos de chifre na Bíblia, nós estamos falando de poder, vamos dizer assim, de uma pessoa que se destaca entre as outras, ok? Versículo 9, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Aqui nós estamos tendo um grande salto no tempo, e como se Daniel tivesse visto um resumo da história da humanidade. Alguns vão dizer que esse é o momento final, onde a Deus é trazido até a história, ou a história é levada até Deus, e no mesmo ambiente Deus vai se assentar no seu trono. Se você quiser saber mais sobre essas rodas, você depois deve estudar na Bíblia, procure sobre o trono de Deus, e você vai ver que o trono de Deus é algo impressionante, e alguns profetas vão ver e vão falar sobre essas rodas que têm olhos em todas as direções. Não é o foco dessa noite, mas você pode procurar e estudar sobre isso, você vai ver que aqui se trata do trono de Deus. Esse homem com a veste branca como a neve e o cabelo como pura lã, ele isso destaca a santidade de Deus, a santidade do Senhor. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele, e assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Esses milhares e milhares, você está aí, você que aceitou a Jesus, você que serve a Deus, o seu nome está entre esses milhares, e foram abertos esses livros. Que livros são esses? Queridos, os livros, nós temos na Bíblia pelo menos dois tipos de livros. Nós temos um livro que é chamado de livro da vida. Esse livro da vida contém o nome de todas as pessoas salvas por Jesus. Lá nós temos então o nome das pessoas. É interessante que Moisés uma vez disse assim: Senhor, se o Senhor não salvar e não estiver com o povo de Israel, risca o meu nome deste livro. Segundo estudiosos, nós podemos imaginar, como a Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento de Deus, esse livro contém inicialmente o nome de todas as pessoas que ainda sequer nasceram e aquelas que já nasceram, mas que as pessoas, em não aceitando a Jesus, o seu nome é retirado desse livro. Então, é uma triste constatação de que algumas pessoas recusam a salvação de Deus e o nome é tirado do livro da vida, segundo uma linha de estudiosos. O meu desejo é que o seu nome nunca seja apagado daquele livro. Uma vez que você recebe Jesus por seu Senhor e Salvador, o seu nome está lá e não pode ser apagado. Mas existem outros livros. Que livros são esses? São os livros da história. É muito interessante que Deus tem o controle da história, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus, ele já escreveu toda a história que vai acontecer, ele não é pego de surpresa. Deus não pode ser surpreendido com absolutamente nenhuma ação humana, e você então pode ter certeza disso. Esses são esses livros. E também nesses livros está escrito os atos de tudo de bom ou mal que as pessoas fizeram, as ações. É sobre esses livros que nós temos, por exemplo, a questão do galardão. Como é que Deus tem escrito a sua vida? Como estão escritas as palavras desse livro sobre você? Agora, versículo 11, estive então olhando, e por causa da voz de grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. Versículo 12, quanto os outros animais foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Então aqui nós vemos que quando Deus se assenta, todos os outros poderes são aniquilados. É nesse Deus que nós cremos, um Deus que tem todo o poder. Por mais que você possa ver alguém importante na televisão, ou alguém que tem algum certo poder ou domínio, não se esqueça, no final,
quando Deus vier, tudo cairá por terra e todo joelho vai se dobrar ao nome do Senhor Jesus. Quanto aos outros animais, já li esse aqui, versículo 13 agora, eu estava olhando nas minhas visões, e eis que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos, obrigado. E dirigiu-se aos anciãos, ao ancião de dias, melhor dizendo, e o fizeram chegar até ele. Eu vou perguntar para você, quem na Bíblia se auto-intitula filho do homem? Jesus Cristo. Ele aqui, então nós temos Daniel tendo uma visão de Jesus. Não é maravilhoso sabermos que Deus amou tanto Daniel, Deus se importou tanto com Daniel, que mesmo no Velho Testamento, numa visão, Jesus é visto por Daniel. Não é maravilhoso Daniel poder ver Jesus Cristo entrando na presença de toda a multidão de seres celestiais, de pessoas, de reinos, em um momento especial onde tudo se cala, Jesus entra, o Filho do Homem, chamado assim, Jesus mesmo vai se intitular Filho do Homem, e ele entra até esse ancião de dias, que nós sabemos que é Deus no seu trono, e eles o fizeram chegar até ele. Num momento especial do futuro, nós veremos Jesus ser honrado, e todas as pessoas olharão para ele, e verão. Agora você já pensou, assim, fazendo uma pausa aqui, as pessoas que recusaram a Jesus? Hoje nós vemos na internet tanta gente debochando da Bíblia, debochando de Jesus, as pessoas rindo da igreja, rindo das coisas, fazendo piadas, filmes, tanta coisa. E naquele momento especial, como vão estremecer as suas bases por dentro e dizer, ai, 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 eu estive abominando, estive rindo desse Jesus maravilhoso, e agora ele está entrando aqui no momento especial da história, no culminar de todas as coisas, ele se apresenta. E quando diz que o fizeram chegar, isso quer dizer que ele veio com louvor e glória e honra, e ele é introduzido dentro da história de todas as coisas. E aqui você vê isso. E agora veja o versículo 14, foi-lhe dado a quem? Ao homem, ao filho do homem foi dado domínio e honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Olha como Jesus é colocado de modo evidente e especial. Por isso minha pregação aqui é sempre voltada para Jesus, que ninguém engane vocês, nunca, porque a única pessoa, o único nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos é Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas, ele deve ser o Senhor da sua vida. E aqui então nós temos uma explicação sobre isso que nós lemos, que eu tentei fazer uma junção já quando lia. E agora Daniel então, ele guarda todas essas coisas no seu coração. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, porque a Bíblia, sendo um livro tão maravilhoso, vai nos trazer algumas informações adicionais. Segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Olha como o apóstolo Paulo está preocupado, e ele começa dizendo, não se enganem, não se deixem enganar por ninguém. Então o meu pedido nessa noite a você também, não deixe que ninguém engane você. Se alguém disser alguma outra coisa, você tem a palavra de Deus aqui. Olha o que diz, versículo 3 de 2 Tessalonicenses 2, ninguém de maneira alguma vos engane, pois não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Que interessante isso. Você se lembra agora daqueles 10 chifres outra vez? Lembra que teve um chifre que destruiu 3 e foi-lhe dado olhos e uma boca humana? Esse chifre, esse pequeno chifre, aqui ele é relatado como alguém que se levantará contra Deus. E nós, pela leitura do Novo Testamento, sabemos que o nome desse chifre é a besta. O que seria a besta? A besta vem da palavra
bestial ou desumano. Nós vimos esse enfoque um pouquinho quando estudamos sobre o rei Nabucodonosor, quando eu falei sobre desumano. Ele foi tirado do reino dos homens. E esse ser ou essa pessoa vai ser como um animal selvagem, mas ele vai ter inteligência e boca humana e vai falar coisas horríveis contra Deus. Veja que hoje nós temos a internet, não é? Na internet se colocam tantas coisas contra Deus, na mídia. Nós poderíamos dizer que talvez esse chifre seja a produção humana contra Deus. Tem se colocado com palavras contra Deus, tem se levantado. E não é de arrepiar imaginar que nós estaríamos vivendo agora já nesse tempo final. Não é de se pensar que nós já estaríamos vivendo num tempo onde nunca antes se blasfemou tanto contra Deus, se falou tanto mal contra Deus, se produziram tantas coisas abomináveis que nós lemos, nós ouvimos, eu fico estarrecido de dizer, como pode alguém falar mal do Senhor Jesus dessa forma? Como pode alguém falar mal do nosso santo Deus desta forma? E nós vemos que a Bíblia nos mostra que isso acontecerá nos últimos dias. Algumas pessoas tentam imaginar que é um futuro distante o fim, mas pelos estudos tenho feito, eu fico muito estarrecido imaginando como nós já estamos perto do fim, por causa das coisas que têm sido produzidas contra Deus. E aqui então ninguém engane você, mas ainda falta uma coisa. Você sabe que algum dia alguém vai fazer um acordo com Israel e vai se assentar lá em Israel, se dizendo Deus, e o povo de Israel vai aceitar essa pessoa animal, bestial, como se fosse o Messias. E o mundo inteiro vai se ajoelhar, e os religiosos, e os ateus, e todas as pessoas vão dizer, que pessoa maravilhosa é essa? Mas na verdade é a besta. Por isso você não deve se deixar enganar. Observe, Jesus quando voltar agora não toca no chão, ele vem buscar a sua igreja. Por isso se alguém disser, eu sou Jesus, e Jesus nos adverte, se alguém disser, eu sou Jesus, não vá lá, porque você não precisa ir até Jesus. Jesus vai chamar você nos ares, você não tem que ir até Ele. Se alguém disser, eu sou Jesus, saia correndo, porque essa pessoa é pecadora, essa pessoa está enganando você. Não se deixe enganar por ninguém. Ainda o texto de 2 Tessalonicenses, versículos 7 e 8, vai ainda dar algumas informações, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Queridos, por mais que alguém possa ter muito poder, possa dizer que tem muita força, a Bíblia nos apresenta que quando Jesus vier, Ele apenas assoprará e aniquilará todo o poder. Por isso, nenhum poder pode ser comparado. Eu tenho uma preocupação aqui, quero que você aprenda uma coisa. Eu quero dizer que eu estou muito cansado, por isso eu paro às vezes de falar. Mas saiba de uma coisa, nós não podemos como crentes, querido e querida, comparar Satanás a Jesus. Não existe comparação. Satanás absolutamente não é nada, nem a besta, nem o anticristo. Não existe nenhuma possibilidade de comparação com o poder de Jesus, que é aniquilador. Jesus, ele se fez homem e se esvaziou, mas não existe a menor comparação. Você imagina que Jesus ficou 40 dias sem comer, sem absolutamente nenhuma alimentação, cansado, com fome e esvaziado da sua glória, e ele foi tentado por Satanás, e mesmo assim ele venceu Satanás. Não existe comparação, querido, com o Deus que você serve. O Satanás não tem poder sobre sua vida, ele não pode nada contra você. Nunca se deixe enganar por isso. É muito importante essa palavra que eu estou dizendo. Eu queria que você fosse para Mateus 6,10 agora. Mateus 6,10. A oração de Jesus. Essa oração de Jesus, querido, é muito importante. Ela tem elementos que você nunca deve se esquecer. Ela não é algo que você pode ignorar. Jesus vai dizer assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus está pedindo aí?
que o reino eterno venha. Queridos, nós como igreja temos ainda algo maior que a igreja. A igreja é muito importante, é a esposa de Cristo, mas nós temos algo ainda maior que é o reino de Deus. Isso ainda é maior que a igreja, ele é mais abrangente do que a igreja, é o reino de Deus. É onde a vontade de Deus é feita. Onde é o reino de Deus? O reino de Deus é onde a vontade de Deus é feita. Agora eu pergunto para você, Jesus disse que o reino não seria visível, porque você não precisa achar uma bandeira quando uma pessoa é salva, mas o reino de Deus passa a fazer parte da vida de uma pessoa quando ela aceita Jesus. Você já aceitou a Jesus, já deixou que o reino de Deus chegasse até você. O reino de Deus vem chegando, e ele vem chegando silenciosamente, ele vem tomando conta das pessoas, e ele vai abrangendo toda a história, até um dia onde tudo isso vai ser colocado patente diante de nós. Então, eu queria que você agora abrisse em Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15. E você vai ver um outro ângulo da mesma coisa que Daniel viu quando ele olhou lá para a história. É como eu gosto de dizer assim, eu não sei se eu já disse isso aqui, eu acho que eu nunca preguei sobre as coisas do fim dessa forma, mas eu gosto de dizer assim, que existem vários ângulos vistos pelos profetas da mesma história. Como hoje, por exemplo, outro dia eu vi na internet que tem uma câmera, consegue filmar em 360 graus. Aqui na Bíblia você tem uma visão de vários ângulos do dia em que Jesus vai entrar na história e ele vai fazer todas as coisas convergirem para ele. Aqui nós temos em Apocalipse 11:15 esse outro momento. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Viu o que aconteceu com os reinos do mundo? Nós não vimos aquela visão ali de Daniel, não lemos? Que Daniel viu 4 animais, mas de repente entra um e todas as coisas elas param de acontecer, todos os reinos são postos por terra. Aqui é uma outra visão desse mesmo ato. E Apocalipse 21:24 vai dizer assim: e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. Apocalipse 21, versículo 24. Todas as riquezas produzidas, todas as coisas, tudo que você pensa que é poder, vai ser colocado aos pés de Jesus. Esse é todo o cerne da história. Mas agora, vamos voltar um pouquinho para Apocalipse 13, 1 e 2, para que você veja também um outro texto paralelo com Daniel 7, que explica Daniel 7. Apocalipse 13, 1 e 2. E eu pus-me sobre a areia do mar, agora é João que está dizendo, e vi subir do mar, olha aqui, não tem o mar lá, Daniel não viu o mar, aqui olha, do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, olha os 10 chifres outra vez aqui, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia, aquele chifre que falava. Está lá Daniel falando. Agora versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Lembram que Daniel viu o leopardo? E os seus pés como de urso. Lembra que ele viu o urso? E a boca como a de leão. Lembra que ele viu um leão? E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono de grande poderio. Aqui João chama de dragão. Mas Daniel, ele disse um animal diferente dos outros. É a mesma visão, de outro ângulo. Mas agora João, ele traz uma outra ideia aqui interessante. Enquanto Daniel olhava as coisas, vamos dizer assim, olha aqui para mim um pouquinho. Enquanto Daniel olhava as coisas do seu tempo para o futuro, João está vendo a história do futuro para o passado. Entende isso? Aqui um olhando de trás, na ordem cronológica, normal, e João está olhando de um ângulo inverso ao de Daniel, como se João dissesse assim: pessoal, todo mundo para cá, olá Daniel, tudo bem? Você está aí também? Nós estamos aqui vendo a mesma coisa, você teve uma visão daí e eu tive uma visão daqui. Mas para João,
ao olhar para trás no tempo, toda a história da humanidade, ele não vê 4 animais, mas ele vê um único animal, uma única força que se levanta contra Cristo. Ele observa então, na verdade, que apesar de Daniel ter visto as coisas com detalhes históricos, para João, tudo que se levanta contra Deus, todo reino que se levanta que não profere o nome do Senhor Jesus, que não o aceita, é a besta. Então, na verdade, o que é a besta? A besta é toda a produção humana que ignora Deus. Tudo que é bestial, animalesco, tudo que é contra Deus, que se levanta na história. É isso que é a besta. É isso que é chamado, então, de besta. E você tem, então, esses poderes que se levantam. Mas, na verdade, todo ato humano, desde o dia em que Eva e Adão comeram do fruto, desobedecendo a Deus, você consegue se lembrar, vamos nos lembrar rapidamente. Você se lembra do dilúvio? As pessoas não estavam contra Deus pecando. Depois do dilúvio você não se lembra, por exemplo, da Torre de Babel. Qual era a tentativa da Torre de Babel? Nós vamos construir uma torre contra Deus, nós vamos nos colocar contra Deus. Aí depois você tem Sodoma e Gomorra, não tem? As pessoas pecando. E você tem agora a história dos povos de Israel, e você tem toda a história da humanidade, dos reinos que se levantaram. Observe o seguinte: toda vez que uma pessoa se levanta contra Deus, isso é uma coisa bestial, é uma coisa que vem do inferno, que vem das trevas, porque as pessoas têm lutado contra Deus. Querido, qualquer atitude contra Deus, ela perece, ela cai no tempo. E agora eu convido você a pensar um pouquinho na sua vida. Será que a história da vida da gente também não é parecida com isso? Será que um dia você não estava andando e você percebeu que valia a pena você reconhecer o poderio de Jesus na sua vida? E você entregou o seu domínio pessoal ao Senhor, e aí você disse: Senhor, entra na minha vida, entra na minha história. Senhor, que a honra e a glória sejam tuas a partir de hoje. Senhor, entra, Senhor, na história da minha vida. Eu não quero mais ser uma besta, um animal. Eu quero ser agora alguém dominado pelo Senhor. Toda a honra e toda a glória pertencem a Ti, para que eu tenha acesso ao Teu domínio, para que eu seja poupado pelo Teu poder. É a história da nossa vida também. Se você olhar do ponto de vista ou de outro, você vai se lembrar da sua história da salvação. Existe um momento que você precisou se entregar a Jesus e dizer: reina em mim, Senhor, reina na minha vida, vem fazer morada no meu coração. Esse também é a história da gente. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel 7, 26 a 28. Daniel 7, 26 a 28. Veja o que Daniel nos informa aqui. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Versículo 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados a Jesus, é isso que está escrito aí? Ah, interessante. Aqui, Jesus vai repartir os despojos de guerra com o seu povo, os santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Se você nunca soube disso, saiba, você, querido, está sendo treinado por Deus para governar as nações. Fala: Senhor, mas eu não sei fazer isso. Eu nem quero isso, Senhor, eu sou um humilde servo, eu sou alguém que eu não sei nem falar, não sei nem cuidar da minha vida, eu não sei nem cuidar da minha conta bancária, Senhor, como é que eu vou cuidar de nações? Pois muito bem, Deus está treinando você para ser grande e poderoso no nome dEle. Os despojos que Jesus vai entregar em sua mão para cuidar, vê a sua responsabilidade, vê como você precisa aproveitar as lições que Deus coloca diariamente na sua vida. Aparece um problema, como é que você resolve? Você resolve se desesperando ou você se ajoelha e diz: Senhor, pelo Teu poder, me ensina, Senhor, a governar sobre esses problemas, me ensina a ser Teu servo fiel, me dá sabedoria para que eu seja um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom filho, para que eu seja um bom empregado, para que eu seja alguém que aprende a governar finanças, governar coisas, porque eu preciso aprender as lições que o Senhor tem me feito. Ó Deus, me ajuda para que eu seja um administrador fiel. E Jesus várias vezes vai dizer: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Veja, Jesus, ele vai nos advertindo nas suas parábolas:
Prepare-se, aprenda, pare de reclamar, pare de ficar parado, perdendo o seu tempo. Eu estou ensinando você a ser uma pessoa poderosa na minha presença. E às vezes nós ficamos acanhados, falando, Senhor, eu não posso fazer isso. E Deus aguarda o seu despertar, aguarda que você tome posse disso, para que diga, Senhor, ensina-me a tua lição. E às vezes nós ficamos entendendo outras coisas. E Deus tem grandes coisas para nos ensinar. Você pode pensar, por exemplo, em Moisés, em Josué, em Gideão. Você pode pensar em Samuel. Você pode pensar em vários líderes do passado que Deus chamou para grandes coisas. Eles não estavam preparados. Eles nem queriam. Eles nem imaginavam e nem sonhavam com isso. Mas Deus, Ele entende que nós temos grandes coisas para fazer por Ele ainda. E o versículo 28 é o que me deu, vamos dizer assim, me deu o título a essa mensagem. Aqui terminou o assunto. Em Jesus todo o assunto termina. Não existe mais nada para se conversar. Porque quando Jesus aparece na história, o assunto termina. Quanta bobagem, quantas coisas sendo feitas e faladas fora de Jesus. Que desperdício de tempo. O que você está fazendo? Qual é o seu futuro? Se você não está focado em obedecer ao Senhor, Ele é seu Senhor para você ficar tocando arpinha no céu lá e ficar dando lustro em nuvem? Não é isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para coisas grandiosas pelo Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 16. Eu vou ler de 24 a 27. Mateus 16, de 24 a 27. Diz assim o nosso Senhor Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser, a pergunta é, você quer? Se alguém quiser vir após mim, o que diz aí? Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a quem? A si mesmo. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Uma pessoa uma vez foi a Jesus e disse assim, Jesus, eu vou te servir, mas eu estou com alguns problemas com meu pai, ele está doente, quando ele falecer, então eu vou servi-lo. Aí Jesus disse assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos, vem, segue-me, não fique com desculpas, é hoje, o tempo é curto, a sua vida é curta, o tempo de servir a Deus é agora, não apresente desculpa, não apresente qualquer coisa. Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo. A coisa mais difícil, eu digo por mim, coisa mais difícil que tem, você pode abrir mão de muita coisa. Você pode abrir mão de coisas, de pessoas, de amizades, de tudo. Mas abrir mão de você mesmo, em favor de Jesus, isso é um exercício diário. É um exercício que você tem que fazer a cada dia. Tome a sua cruz e siga-me. Aceite o que Deus coloca na sua mão. Pare de reclamar. Senhor, está muito pesado, está muito difícil. Senhor, eu quero aprender a sabedoria. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós temos a sabedoria de Deus, os problemas não nos afetam mais. Quando nós temos a sabedoria de Deus, os problemas não nos afetam mais. O que você precisa é pedir sabedoria para resolver os problemas do modo de Deus. Pare de reclamar. Nós queremos pular fora. É interessante, eu estava doente, eu estou ainda um pouco doente esses dias, e eu tive que tomar algum remédio para febre, mas apesar de eu ter tomado remédio, a febre baixava, mas quando a doença ainda estava lá. Então com febre ou não, eu estava doente, isso não importa. Importa que eu sare. A febre é um detalhe, a febre é um sintoma. A febre está dizendo, você está doente, mas o que interessa é que eu sare. Nós, às vezes, tomamos atalhos para os problemas. Nós queremos que o problema pare de doer, mas, na verdade, o que nós temos que aprender é a resolver o problema, atravessar o problema. Por exemplo, nós temos um problema da morte, não temos? Você e eu temos esse problema, a gente caminha para a morte. O que foi que Jesus fez? Jesus disse assim, eu vou resolver esse problema para você. Você não vai mais ter medo da morte, você vai morrer se tiver que morrer, mas eu vou ressuscitar você. Então eu já resolvi o seu pior problema, agora você precisa ter sabedoria para aprender a enfrentar os outros pequenos problemas da vida. Você precisa de sabedoria. Ore, Tiago diz assim,
Peça sabedoria que Deus vai dar de graça para você. Você não precisa fazer curso, você não precisa pagar para ninguém. Peça a Deus, é uma oração, e diga: Senhor, eu quero ter sabedoria. A sabedoria, sabia que é uma criação de Deus? Se você ler o livro de Provérbios, você vai ver que não existia sabedoria. Deus é tão elevado que Ele está acima da sabedoria. Mas quando Deus foi criar as coisas, Deus trouxe uma criação, Ele criou alguma coisa, Provérbios, e Ele criou a sabedoria. Eu acho isso lindo, porque não existia sabedoria. Deus criou isso. E a sabedoria, ela foi como um servo de Deus, fazendo todas as coisas virem à existência. Interessante isso. Você pode se apropriar dessa criação de Deus, que é a sabedoria. Peça a Ele. Se você quer pedir alguma coisa, quer saber o meu segredo, estou te contando. Todos os dias a minha oração é: Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, ensina-me a tomar as decisões certas, de acordo com a Tua vontade. Essa é a minha oração secreta, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso aqui. É o que você deve orar também. Eu quero sabedoria. Não é inteligência, não. Inteligência é outra coisa. Mas sabedoria é o que você não pode ter, a não ser que Deus lhe dê. Aprenda isso. Jesus vai dizer aqui: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas? Como dará a cada um? Sim, você que é salvo vai receber de acordo com as suas obras. Jesus vai dizer: o que foi que esse meu servo fez? Ele ficou ali parado, olhando as coisas passarem. Muito bem, eu vou comprar um banco de estação de trem para ele, vou dar de presente aqui. Enquanto todo mundo vai estar passando, ele vai ficar olhando os passageiros para lá e para cá. É o que ele sabe fazer, é o que ele gosta, de ver a vida passar, a história passando diante dos seus olhos. Então vou comprar um bonito banco, dizendo patrocinado pelo Senhor Jesus, colocar ali, boto você sentado, te dou um cobertor, e você fica aí, e as pessoas governando as nações, e você olhando, você observando, e as pessoas dizendo: o que você está fazendo aí? É isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de ficar aqui olhando, não gosto de fazer nada. Então Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. Mas eu gostaria de terminar a palavra dessa noite em Mateus 11, 28. Sabe, você vai dizer: mas eu não tenho capacidade, eu sou uma pessoa simples, eu não consigo, a carga da vida é muito grande para mim, eu não posso fazer essas coisas que o Senhor tem colocado diante de mim, eu não consigo enxergar as coisas desse jeito tão grandioso assim. Mas Jesus, Ele apresenta para você a solução. Aqui está, Mateus 11, 28, Jesus vai dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vou tirar a carga de você, eu vou tirar o peso que você carrega, eu vou tornar as coisas leves, eu vou tornar as coisas fáceis. Então, qual é o segredo? O segredo é que a gente ande com Jesus. Você tem que convidar Jesus. Nós somos uns hipócritas. Nós dizemos que vamos à igreja e nós lemos muito pouco a Bíblia, nós oramos muito pouco e a gente esquece Jesus quando sai daquela porta lá e vai se lembrar dele lá pelo próximo domingo. Essa é a verdade. É hora de parar e dizer: Senhor, eu não quero que o Senhor vá embora, eu quero que o Senhor me acompanhe, fique comigo, coma comigo, durma comigo, esteja comigo amanhã cedo no meu trabalho, nas minhas coisas. Eu quero que o Senhor esteja cuidando de mim, trazendo alívio para o peso que eu tenho sobre os meus ombros. E Jesus vai dizer para você: vem até mim e eu vou tirar de você esse peso que você carrega, eu vou perdoar você, eu vou limpar o seu coração, eu vou restituir a sua história, eu vou destruir todos os outros poderes paralelos em você, e eu vou levantar alguém que não blasfema contra mim, que vive para o meu louvor, e eu vou estabelecer o meu reino no seu coração, e você vai ser um reino ambulante, andando por aí testemunhando do meu nome, com as suas ações, as suas palavras. Você vai começar a ver as coisas de outro jeito, você vai ver as coisas com o meu olhar, e você vai receber o meu poder para enfrentar Satanás e o seu poder, que não são nada perto de mim. Não existe absolutamente nada que possa se levantar contra Deus. Isso daqui é apenas a ideia de que
as pessoas se levantam pela permissão de Deus, apenas para patentear o seu próprio pecado. Como Deus poderia julgar as pessoas se elas não fizeram nada? Você já parou para pensar nisso? Seria justo de Deus chamar uma pessoa lá no seu julgamento e dizer: você vai para o inferno. Você vai, porque se fosse dado poder para você, você tinha pecado contra mim. Senhor, mas eu não fiz nada. Senhor, eu nunca fiz nada contra o Senhor. Mas não. Deus permite que as pessoas elas façam as coisas erradas, porque elas vão ser julgadas. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. É um justo juiz. Ele vai observar, vai dizer: muito bem, o que foi dado para essa pessoa? E olha o que ela fez com o que foi dado. Muito bem, então agora ela vai ser julgada por isso daí. Essa é a verdade. Porque algumas pessoas não entendem, perguntam para mim: como pode existir o mal? Como Deus permite que pessoas más existam? Como Deus permite que pessoas poderosas se levantem contra o seu domínio? Permite por causa do juízo, permite porque essa pessoa vai ser julgada. Leia, por exemplo, não agora, mas Romanos capítulo 1, e você vai ver que Deus entregou as pessoas às suas próprias paixões. Se você está fazendo uma coisa errada, Deus disse: muito bem, esse é o que você escolheu, faça isso, você vai ser julgado por isso. É isso que você é, porque na ideia hebraica, você é o que você faz. Não é o que você tem num diploma na parede. Pode ser formado em alguma coisa, mas se você não faz aquilo que você aprendeu, você não é nada. Nós somos o que fazemos. Deus é louvado pelo que Ele faz, porque Ele faz o que Ele é. As ações de Deus. Nessa noite eu convido você a pensar em tudo isso. É muito difícil fazer uma pregação evangelístico-profética em Apocalipse. Mas o meu convite a você é que você pense. Você pense e diga: Senhor Jesus, eu tenho uma escolha. Eu tenho que tomar uma decisão. E a decisão que eu quero tomar é ao teu lado. Eu quero viver ao teu lado agora e para sempre. Eu quero que o Senhor more no meu coração. E eu quero que esse reino eterno, eu faça parte dele, para a glória do teu nome. Essa é a oração que você tem que fazer. É uma decisão sua. Não depende de mim. Eu estou aqui como um atalaia, como alguém que grita numa torre dizendo: tome cuidado. É o que eu estou fazendo aqui. Mas eu não tenho o poder de decidir por você. Amanhã, ou outro dia, a decisão é sua. Você decide a cada dia qual reino você vai servir. Nós chamamos o Senhor Deus de Senhor, mas nós não temos sido seus servos. Nós precisamos observar isso. Não adianta alguém dizer assim: eu aceitei a Jesus. Você mostra que aceitou a Jesus quando o Espírito Santo domina a sua vida. Você se deixa encher pelo Espírito Santo. Nós temos uma ideia errada. Nós imaginamos que podemos enganar Deus. Senhor, eu aceitei a Jesus e eu fui lá na igreja e orei e está tudo certo. Mas se você não foi selado pelo Espírito Santo, você precisa ter uma vida consagrada a Deus. Esse é o que se espera de você. Lógico, se você foi que nem o ladrão na cruz que não teve tempo, tudo bem. Mas se você tem tido todo o tempo do mundo e tem feito nada, tome cuidado com isso. E Daniel teve esta visão. Ele teve uma visão do Evangelho, teve uma visão da história, e ele foi agraciado por ver Jesus antes do tempo. Algumas pessoas perguntam para mim: pastor, como é que alguém pode se salvar antes de Jesus? A pessoa se salva antes de Jesus porque crê na promessa de salvação de Deus. Isso não vale para nós, porque nós já vivemos depois de Jesus. Nós temos que crer na pessoa de Jesus. Mas quem creu antes de Cristo na promessa da salvação, aí alguém vai dizer, por exemplo, Adão e Eva creram na promessa? Eu não sei. Não sei se eles creram. Então eu não posso dizer que Adão e Eva foram para o céu. Abraão creu? Abraão creu. Abraão creu na promessa, foi salvo. Abraão você vai encontrar. Você, por exemplo, vai encontrar Elias, Moisés, algumas pessoas nós sabemos, Enoque, que foram para o céu, Sete, que invocava o Senhor. Tem uma história de pessoas que, no meio de uma lama de pecado, eles resolveram dizer: pá, aqui não. Para mim eu vou servir ao Senhor. Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você também é convidado nessa noite a fazer isso. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós convidamos o Senhor a ser o Senhor da nossa vida. O Senhor já é o Senhor de toda a história. O Senhor já é o Senhor de todo o universo. O Senhor governa sobre todas as coisas. Mas o Senhor nos dá o privilégio ou a oportunidade de decidir. Nós vamos ser julgados.
E nós decidimos estar ao seu lado. Nós decidimos estar do lado do Senhor Jesus. Nós decidimos viver a vida para Ele, abrir mão da nossa própria existência para a existência daquele que nunca passa, que é Jesus. Oh Deus, nós estamos trocando uma coisa vã, que é a nossa vida, por uma coisa eterna, que é a Tua presença. Nós estamos trocando algo, Senhor, que não tem valor por algo que não pode nem mesmo ser valorado, que é o Teu sangue. Ó Deus, que o Teu sangue nos purifique de todo o pecado. Ó Deus, que as nossas vidas sejam colocadas no Teu altar, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe sua vida. Nesse momento nós vamos pedir ao irmão que toque uma música instrumental, ou se já tem escolhido um hino para esse momento, que me avise aqui, nós vamos avisar. Vou pedir à igreja que se coloque de pé.